Hoje vamos falar de um filme que eu simplesmente amo, mas que eu acho que não ganhou tanto reconhecimento quanto ele devia ter ganhado. O nome do filme se chama Cidade dos Ossos, é um filme muito, muito massa. Eu super recomendo para quem quer assistir um filme super da hora. Bom, tem algumas curiosidades sobre esse filme que nele não é exatamente muito explicado. Para quem não conhece o filme, eu vou dar mais ou menos alguns spoilers para quem quiser conhecer mais e querer assistir esse vídeo. Bom, o filme conta a história de uma menina chamada Clary, né, e sua mãe. Na verdade, elas são as mais principais assim, mas a mãe dela dá uma parada no filme porque ela é raptada. Então, a Clary fica sem saber o que fazer e ir atrás da sua mãe. Mas, no meio desse lance de correr atrás da mãe dela, que ela descobre um mundo totalmente novo e acaba se apaixonando por um caçador de sombras. É muito legal esse filme, eu super recomendo. No final, ela descobre que a mãe dela também era caçador de sombra, seu pai também era, e ela acaba entrando no ramo. É muito, muito legal. Bom, tem umas curiosidades sobre eles que não falam muito bem, entendeu? Pelo menos eu passei um bom tempo sem saber como que isso realmente se tornou isso, entendeu? Eu vou explicar melhor. A Clary, né, se apaixonou por um menino muito lindo, que eu não posso falar muito sobre ele e tudo mais, porque quem quer assistir o filme, eu vou contar o filme todo, então praticamente. Mas é assim, ó, ele é muito legal, os dois foram um casal super fofinho, simplesmente apoio, mas no meio do filme, ela meio que descobre que ele é o irmão dela. Mas na verdade, isso não é verdade. Talvez possa ser até de mãe, mas mesmo pais não são irmãos. Porque o Valentim, que sim, simplesmente é comprovado no filme, que é o pai dela, da Clary no caso, ele tá num grande conflito com a Clave. São os guardiões de um cálice. Para se tornar caçador de sombras, assim como ele, como esse menino, que eu simplesmente adoro, que o nome dele é Jace, né? Que eu esqueci de falar antes. O Jace e a Clary, na verdade, nasceram assim, mas os primeiros caçadores de sombras, que foram a mãe da Clary, eu acho que foi, não é muito bem confirmado isso, e o Valentim, eles beberam do cálice mortal. Que o anjo, que no filme já explica direitinho isso, que o anjo Raziel corta sua mão, cai gota de sangue no cálice, e quem bebesse se tornaria metade anjo e metade humanos, que no caso é caçador de sombras, não é? Assim como Valentim, a mãe da Clary e várias outras pessoas. Então, no meio de tudo isso, né, depois de toda essa briga, que a Clary correu pra mãe dela, o Jace, suposto irmão dela, encontra ela, os dois se apaixonam e tudo mais. Acontece uma coisa muito louca, entendeu? Que eles descobrem que são irmãos, mas isso não é totalmente comprovado no filme. Então tenho aqui algumas teorias para explicar que eles não são totalmente irmãos. E que no filme dá alguns spoilers também sobre isso. Por causa que o carinha, né, lá que tá preso, que eu sempre mais ou menos esqueço o nome dele, ele tá preso por causa de uma maldição. Eu não vou contar muito sobre a maldição dele, que eu quero fazer um vídeo só falando sobre a maldição dele. Mas é uma maldição que a Clave jogou nele, que eu tenho mais ou menos um suposto assim, que ele se apaixonou por alguém do mundo de baixo. Que no filme também explica que são feiticeiros, bruxas, lobisomens, vampiros, essas coisas assim. Aí, então, o que aconteceu? Ele tava do lado do Valentim, ele mandou o Valentim mentir, dizendo que a Clary e que o Jace eram filhos dele. Porque esse cara é muito do mal, entendeu? Ele corrompe as pessoas pra se tornar do lado dele. E ele prometeu a esse cara, o Rod, que ia tirar a maldição dele se o Rod ajudasse ele a entrar no instituto, que era um lugar sagrado que tinha um demônio. E esse cara, o Valentim, ele pegou sangue de demônio no braço pra poder controlar, aprender como invocar demônios, queria reinar, entendeu? No filme também explica muito sobre isso. E o que aconteceu?
Ele pediu ajuda pro Rod, o Rod mandou ele dizer que os dois eram filhos dele, mas na verdade não eram. E o Rod mesmo disse, se você mentir e dizer que os dois são seus filhos, eu vou despedaçar o coração deles. O que o Valentim fez? Falou por Jace, que na verdade o nome dele é Jonathan Christopher Morgenstern, pelo menos disse no filme, mostra que esse é mais ou menos o nome dele. Então, quando um tava contando a história pro outro, a Clary já tinha pulado pelo portal mágico lá deles pra encontrar a mãe dela que tava perdida, que o Valentim tinha raptado a mãe dela. Entendeu? Mas a mãe dela tava no instituto, que depois de um bom tempo eles vão entender isso, entendeu? Aí, depois de tudo isso, desculpa, gente, que eu tô falando muito, porque tá simplesmente muito calor. Tá bom, voltando pra cá agora. Esquece. Depois de tudo isso, a Clary volta pro instituto, né? E descobre tudo isso. E o Jace fala pra ela que eles são irmãos, junto com o Valentim do lado dele, é claro. E o Valentim fala um monte de coisa, fala que a Clary não era a única com bloqueio na cabeça e que o Jace, que na verdade o nome dele é Jonathan, era irmão dela. Pra você ter uma ideia, antes de tudo isso, o Luke, né, que era um amigo muito próximo da mãe da Clary, tava com a Clary protegendo ela, sempre. Então, ele também conta essa história pra Clary, que ela teve um irmão e que o Valentim, o pai dela, deixa bem claro isso no filme, que o Valentim é pai dela. E que a mãe dela simplesmente é a mãe, entendeu? E depois eu vou fazer mais um vídeo falando que também a Clary possa nem ser filha da mãe dela. Entendeu? Talvez ela seja outra mãe que não seja essa mulher, a Jocelyn. Talvez não seja ela, talvez seja outra pessoa a mãe da Clary, porque o filme não mostra muito bem quem é a mãe da Clary, só fala a sua mãe que pode ser totalmente outra pessoa, totalmente diferente dessa outra mulher, que diz ser a mãe dela. Bom, depois de tudo isso, a Clary descobre que ela tem um irmão, mas calma aí, como eu disse lá no começo do vídeo, eu acho que eles não são irmãos, eu tenho umas teorias para confirmar isso. Na verdade, até esse outro cara, o Rod, já fala. Se você mentir e dizer que os dois são seus filhos, vão despedaçar o coração deles. Mas no filme mostra tanto, mas tanto assim, que eles são irmãos, tem aquela simpatia de que eles são tão irmãos assim, que a gente acaba deixando rolar, entendeu? Essa parte já creio que eles são irmãos, mas não são irmãos. Eu acho também, assim, essas são tudo teorias, tá, gente? Nada disso aqui pode ser real ou pode ser muito real. A Clary, né, e esse guri, eles são totalmente diferentes um do outro, entendeu? Tanto pela personalidade, tanto pela aparência. Porque a Clary, eu não tenho foto aqui pra mostrar, sinto muito. Mas a Clary, ela tem cabelos ruivos, igual a mãe dela. Já o Jace, deixa bem claro que o cabelo dele é naturalmente loiro. Que ele fala para um amigo da Clary, o cabelo dele é naturalmente loiro. Então, se ele não pintou o cabelo, e a Clary, que a gente vê ela desde pequenininha com cabelo ruivo desde sempre, então eles não têm nada parecidos. E os pais? Pode puxar uma genética dos pais. Então, o pai da Clary, o verdadeiro pai da Clary, que é o Valentim, o cabelo dele é preto. É preto, simplesmente o cabelo dele é preto. E a mãe da Clary tem cabelos ruivos como ela. Já o Jace é loiro. Ou seja, se ele não pintou o cabelo, ele teria que ter alguma genética com a família dele. Tá que nos filmes isso não é muito comprovado, tipo, tem que ser aparência totalmente de verdade. Mas se a mãe da Clary e ela já são parecidas com o cabelo, eu acho que deveriam mudar o cabelo do Jace também. Ou simplesmente eles não são irmãos. Assim como o filme já até diz pra gente. Que se mentir dizer que os dois são seus filhos, mas quem são os pais deles? Eu não sei muito bem quem são os pais do Jace, mas ele é filho de Michael Wayland. Isso é o que o filme fala e é o que ele realmente fala. Eu sou filho de Michael Wayland. Então, esse já é o pai dele. A mãe dele ainda é desconhecida. Não encontrei absolutamente nada sobre a mãe dele na internet, mas olhando assim o filme, ele não parece com ninguém que é loiro no filme, entendeu? Nem de representante, nem de nada. Não parece muitas pessoas loiras no filme. Então, eu acho que a mãe dele possa ser... já está morta há muito tempo, assim como o pai,
que foi assassinado quando ele era criança. Então já é mais uma teoria dizendo que ele, na verdade, não é filho do Valentim, nem aqui, nem na China. Mas a Chloe simplesmente é filha do Valentim. E isso é super assim, entendeu? Super o que o filme fala pra gente na cara, que ela é assim o filho do Valentim. Que o Nick, eu acho que é o nome do carinha lá, né? Luke diz pra Claire desde o início que sim, o Valentim é o pai dela. Então tá na cara que o Valentim realmente é o pai dela. E o pai dela é ele, então é isso, gente. Essa é a teoria de hoje. O que vocês acham que eu tô fumando banana? Vocês acham que faz sentido? Ou vocês acham que simplesmente a Chloe é irmã do Jace de qualquer jeito, sei lá o nome dele, né? Porque Jace, ele disse que é o apelido dele, e na verdade o nome dele é Jonathan. Agora, se ele é Christopher Morgenstern, isso não é muito, assim, verídico no filme. Sem contar pelo anel dele, que ele tem o W de Wayland. Que o Valentim tirou, do nada, virou assim, né? E virou um M. Então, ele virou um Morgenstern. Não sei falar o nome direito do sobrenome, sinto muito. Mas é isso, entendeu? Pra mim, é só o Valentim, que é pai dela. E, na verdade, o Jace é filho de um outro cara, de uma outra mulher, então eles não são irmãos. Eu acredito simplesmente nisso, 100% nessa teoria, que eles não são irmãos. Tanto pela aparência física, tanto pelo jeito de se portar, não é? E tanto pelos pais deles, que são totalmente diferentes uns dos outros, entendeu? E também porque ele é um caçador de sombras, a Claire também é, então é só isso mesmo que eles têm de juntos, entendeu? Que eles têm de aparências um do outro. Mas isso, com certeza, existe outros caçadores de sombras que nem o Jace, que são os dois amigos dele. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só deles, mas por enquanto é só essa teoria que eu tenho pra dizer pra vocês. É simplesmente verídico que os dois não são irmãos. Mas agora me diz você, gostou desse vídeo? Quer um vídeo mais informativo? Quer um mais detalhado? Eu posso pegar algumas fotos, mostrar pra vocês. O que vocês quiserem, pra mim tá ótimo. Tá bom? E é isso. Um beijo e tchau, tchau.